Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Rafaela Portugal e esse aqui é o Despertare, um canal onde eu falo sobre autoconhecimento, propósito e espiritualidade. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o meu despertar, sobre a minha história, sobre quem era a Rafaela antes de despertar e quem é a Rafaela hoje. O meu despertar, eu sempre brinco que ele veio engatinhando, que ele começou lá em 2012, não muito por acaso, porque 2012 realmente foi um ano que começou assim, essa transição planetária de forma mais intensa. Foi o início desse despertar coletivo e ele começou ali. Em 2012, eu estava no meio da minha faculdade de Direito, completamente entregue. E naquele momento, a minha vida se resumia a acordar de manhã, ir para a faculdade, depois eu almoçava, depois eu ia para o estágio e à noite estudava para a faculdade. Né? Final de semana eu fazia uma coisa ou outra, mas não fazia nada. Eu não gostava da faculdade que eu fazia, eu acabei escolhendo Direito por simplesmente não saber o que eu queria e naquele momento ali na escola parecia ser uma boa opção, mas hoje eu vejo que realmente foi falta de opção. E na verdade não foi nem falta de opção, foi falta de saber realmente quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria, eu não sabia. E o que eu achava que eu gostava, o que eu achava que eu queria, o Direito parecia uma boa opção. E se você é da minha idade, né, eu tenho 28 anos, vou fazer 28 anos semana que vem. Eu faço parte da geração Y nesse momento de vestibular, o Direito era assim, aquele onde todo mundo ia, sabe? Se você não sabe o que você quer, se você não quer medicina, se você não quer engenharia, você faz Direito. Só tinham essas opções, são essas opções de vida, né? O mundo vai viver de médicos, engenheiros e advogados. Mas, enfim. Então, naquele momento parecia uma boa opção. E eu entrei na faculdade e entrei com a esperança de que em algum momento eu iria me encontrar, né? E os anos foram passando, os períodos foram passando, as matérias foram vindo e aquele momento de se encontrar não chegava. Eu vi os meus colegas assim empolgados, nossa, eu acho essa matéria muito legal. E eu olhava assim e falava, nossa, eu acho essa matéria bem nada a ver, tipo. Mas eu sempre fui muito disciplinada, sabe? Então, mesmo estando numa faculdade que eu não gostava, eu não era aquela aluna que deixava pra lá, que não estudava, que ia mal nas provas. Pelo contrário, eu estudava, fazia tudo direitinho. Uma vez, o meu psicólogo, ele me falava, Rafa, é muito estranho você falar que não gosta da sua faculdade e fazer tudo certo. Porque geralmente as pessoas que não gostam, deixam de lado, não fazem nada. Hoje eu vejo que essa coisa da disciplina camuflou durante muito tempo, que havia alguma coisa errada ali, sabe? Então, quando chegou em 2012, eu me vi no meio da minha faculdade, eu não queria, não gostava daquilo, mas eu estava conformada que minha vida seria estudar uma coisa que eu não gosto, mas tá tudo bem, porque ia me dar um bom dinheiro, então eu ia passar no concurso, eu ia ter estabilidade, eu ia ter todas essas coisas que as pessoas falam que é super legal, você ter dinheiro, você ter férias uma vez por ano, você ter final de semana, feriados e um salário garantido, estabilidade, essas coisas. E eu fui acreditando que isso era o mais importante da vida, então estava tudo bem se eu não estava feliz, porque eu ia ter isso que era super importante, então estava tudo certo, sabe? Mas no fundo não estava certo, eu sabia disso, mas eu estava entregue. Então eu era sedentária, eu não fazia nada por mim, sei lá, tava um momento assim que eu nem mesmo as minhas roupas eu gostava, sabe? Quando você não se vê naquilo que você faz. Eu era, enfim, tava um momento realmente muito, muito infeliz. Acho que muito conformada de que a minha vida seria infeliz, sabe? E eu já vejo assim também, na verdade, que a infelicidade nunca foi o meu problema. O meu problema sempre foi um meio termo, porque eu não era uma pessoa completamente infeliz, eu não posso nem falar isso, assim, né, sempre tive tudo, né, tinha casa, comida, roupa lavada, eu me sentia assim também com consciência pesada de estar achando ruim, porque, nossa, tanta gente na minha idade não tem nem metade do que eu tenho, e estão aí feliz da vida, batalhando e não sei o quê, e eu que tenho tudo, como que eu posso estar infeliz, sabe? Eu tinha esse peso de responsabilidade. Eu não me sentia, eu não era completamente infeliz, mas eu também não era totalmente feliz. Eu era meio termo, eu era medíocre, sabe? Hoje eu falo com essa palavra mesmo, eu era medíocre. Porque eu tava
ali no meio. Eu não era nem completamente triste, mas eu também não estava feliz por inteiro. E nada era por inteiro na minha vida. Eu não estudava o que eu gostava por inteiro. Eu não iria trabalhar com algo que eu gostava muito. Eu não estudava algo que eu gostava muito. Eu não fazia algo que eu gostava muito. Não tinha nada que eu gostava muito na minha vida. Era sempre mais ou menos. Era sempre conformada ali com mais ou menos, com não tá tão ruim, mas também não tá tão bom, sabe? Então tá tudo certo. E ninguém merece viver assim, sabe? Ninguém merece viver nesse meio termo, porque a gente merece muito. A gente merece felicidade por completo. Mas eu não sabia disso. Eu achava que se eu tinha felicidade mais ou menos, estava de bom tamanho, eu tinha que me contentar com aquilo e pronto, acabou. Mas foi em 2012, quando acabou o ano, que eu olhei pra trás e eu falei assim, cara, esse ano eu não fiz nada que eu goste. Não fiz nada que eu tenha orgulho, não fiz nada. Eu olhava, sabe quando no final do ano você chega e faz aquele apanhado do que você fez naquele ano? E naquele ano eu não tinha feito nada, assim, nada que eu falasse, nossa, que bacana isso, que bacana aquilo. Nada, eu tinha ido pra faculdade, eu tinha ido pro estágio e eu tinha estudado pra prova. Eu tinha feito isso da minha vida. Saído no final de semana, fui um churrasco uma vez ou outra, mas e aí? E foi aí que eu falei assim, não, pera lá, não pode ser assim, não é possível que a vida é só isso. Eu tenho 20 anos de idade na época, né? Eu tinha 20 anos de idade, eu tinha a vida inteira pela frente, como as pessoas falam, né? E não é possível que a vida eu tava fadada a ser isso. E aí foi quando eu comecei a me lembrar de quem eu era quando eu era criança. Eu era uma criança tão alegre, tão cheia de cores, cheia de vida, criativa, eu queria ser atriz. Até hoje eu falo que eu tenho alma de artista, sabe? Eu gosto de arte, eu gosto de coisas assim criativas. E o direito não me permitia muito isso, sabe? Era uma coisa muito preto e branco, uma coisa muito quadrada, uma coisa muito formal. E eu me sentia ali o patinho feio. Eu me sentia realmente... Eu nunca me encaixei direito na minha faculdade. A faculdade para mim foi uma grande questão na minha vida. Porque eu realmente não me encaixava, eu realmente não me via naquele meio, as pessoas não me aceitavam como eu era e eu ficava achando que eu estava errada, sabe? Hoje eu vejo que eu não estava errada, hoje eu vejo que eu simplesmente estava no lugar errado, não que eu era errada. Então eu comecei a me lembrar de quem eu era quando eu era criança, do que eu gostava de fazer, das coisas que eu fazia e tentei trazer isso aos poucos para minha vida. Nesse ano, no ano seguinte, aliás, né, que foi em 2013, eu entrei no balé, eu comecei o balé aos 21 anos de idade, balé adulto. Eu voltei a fazer artesanato, que era uma coisa que eu sempre gostei, eu tenho habilidade, assim, de coordenação motora, sabe? Então, eu gostava de fazer artesanato de caixinha com pano, gostava de fazer acessórios, até hoje eu faço algumas coisas. E fui trazendo algumas coisinhas que eu gostava de fazer. Decidi que eu iria voltar a ler livros que não fossem livros da faculdade. Enfim, comecei a tentar encontrar alguma coisa, pelo menos que fosse meu hobby, porque nem um hobby eu estava tendo, né, nesse momento. Então eu falei assim, não, tudo bem, já que eu não vou ser feliz no trabalho, pelo menos um hobby eu tenho que ter, né? Fui levando, fui fazendo isso, fui fazendo aquilo, fui fazendo algumas coisinhas extras, mas aquele incômodo continuava, sabe? Porque hoje eu entendo que não era o que eu estava fazendo, era sobre quem eu estava sendo, sabe? Não era sobre mudar de profissão simplesmente, não era sobre encontrar um hobby, não era sobre o que eu estava fazendo, não era sobre o fora. Eu continuei procurando fora, sabe? Uma coisa que eu só iria encontrar dentro, uma coisa que eu só iria encontrar em mim. Eu teria que enfrentar as minhas sombras, eu teria que entender quem eu era, eu teria que me descobrir. E eu não estava fazendo isso, estava procurando fora, e não é fora, a gente procura dentro. Até que em 2017 surgiu a oportunidade de estudar fora, me inscrevi para uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e passei. A bolsa seria para o ano seguinte, né, em 2018. Então 2017 foi meio que um ano para organizar tudo isso, sabe? Trabalhei bastante, juntei dinheiro, para poder justamente bancar esse sonho. Eu tinha o sonho de morar fora, pelo menos por um tempo, sabe? De passar um tempo fora, de ter essa experiência numa faculdade, numa universidade americana, eu tinha essa vontade. E eu comecei o ano com a energia lá em cima, sabe? Feliz da vida e tudo. Mas ao longo do ano foram acontecendo algumas coisas que me levaram de novo a uma crise. E de novo eu caí. E de novo eu percebi, assim, escancarado na minha cara, que eu realmente tinha que trabalhar
o meu autoconhecimento, que eu tinha que trabalhar o meu autocuidado, que eu tinha que trabalhar o meu autoamor, que eu tinha que ter autoestima, sabe? Eu tinha pouca autoestima, eu sempre me via muito como errada nas coisas, sempre era eu que estava errada, sabe? E foi em 2017 que eu comecei a ter os primeiros contatos com a espiritualidade, com o autoconhecimento. Uma amiga minha que sabe que eu gostava assim de filosofar sobre a vida, que eu tinha algumas ideias assim diferentes, eu gostava de conversar muito. Ela me indicou alguns vídeos e pessoas que eu tenho gratidão até hoje. Uma delas é a Nanda Porto, que foi um dos primeiros vídeos que eu vi que marcou muito assim a minha caminhada. Foi quando eu realmente comecei a entrar no mundo do autoconhecimento e da espiritualidade. Quando eu comecei a entender que a vida poderia ser mais leve, sabe? Que essa historinha que contam pra gente, que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo, que a gente tem que ter um emprego que dá dinheiro e pronto, acabou, que você não pode ser feliz naquilo que você faz, sabe? Que são só alguns poucos sortudos da vida que tem a sorte de trabalhar com o que gostam e toda a maioria tem que se contentar com um trabalho árduo, né? Esse trabalho árduo que a gente sai, né? Sai segunda-feira quase morrendo porque é segunda-feira e carrega esse mundo nas costas. A Nanda fala muito assim, você veste a armadura para sair todos os dias, sabe? Vai matar um leão por dia. Isso é uma historinha que é contada pra gente e que eu fui descobrindo que isso não é verdade, sabe? Isso é simplesmente algo que a gente resolveu acreditar e por resolver acreditar, isso se manifesta na vida da maioria das pessoas. Então foi quando eu comecei a entender que eu poderia fazer escolhas diferentes e que essas escolhas diferentes me levariam a uma vida diferente. E como a grande maioria das pessoas na espiritualidade, eu achei que descobrindo isso estava tudo certo, que a partir disso seriam só gnomos e fadas e unicórnios e enfim, eu estaria feliz no meu caminho do despertar e etc, etc. Mas não foi bem assim, porque no ano seguinte, quando eu me mudei para os Estados Unidos, na verdade não me mudei, né? Eu fui para fazer esse intercâmbio, quis passar um tempo lá, fui passar férias e acabei reencontrando meu marido, porque a gente já se conhecia, ele estava morando lá e acabei resolvendo ficar por causa disso. Com isso a gente se casou, enfim. Eu solicitei os papéis para poder morar lá também. E daí eu fiquei 2 anos lá sem poder voltar aqui no Brasil, né, ver minha família, enfim. Então, por isso que eu brinco que eu me mudei sem planejamento e porque foi mesmo, eu fui para passar férias e não voltei mais. Para quem tem curiosidade, dessa vez eu vim para visitar minha família, foi quando meu documento saiu. Eu vim visitar minha família e acabei ficando porque, enfim, por causa do corona, né, gente? Mudou os planos de todo mundo, o meu também. Esse período que eu passei nos Estados Unidos foi um período que eu fiquei, assim, de fato isolada. E foi quando veio a parte sofrida, a parte doída do nosso despertar, que é o encontro com as nossas sombras, o encontro com os nossos traumas, o encontro com tudo aquilo que tá te travando de viver a vida plena e perfeita que você merece, sabe? Esse foi o meu momento. Lá eu silenciei muita coisa, eu não fiz muitas amizades, então eu vivia praticamente só, eu e meu marido. E o contato que eu tinha com as redes sociais era muito pouco, eu realmente passei por um momento assim de limpa, sabe? De introspecção muito grande, eu comigo mesma. E ao mesmo tempo eu tive que enfrentar momentos que eu nunca imaginei que eu iria enfrentar. Lá nos Estados Unidos nós passamos por momentos assim de uns perrengues bem difíceis e hoje eu vejo que eram questões que estavam profundamente ligadas aos meus traumas e às minhas sombras. Então então a vida, o universo, enfim, como você quiser chamar, me colocou de frente com os meus traumas e as minhas sombras para que eu curasse. Sabe, hoje eu tenho muito claro que foi isso o que eu vivi lá, isolada, enquanto eu estava lá sozinha, chorando, sofrendo, passando perrengue. Era algo que, assim, que eu tinha que viver para experienciar tudo isso e para encarar, para abraçar e para entender que a grande maioria estava tudo na minha cabeça, a grande maioria dos meus medos e traumas eram da minha cabeça e que eu precisava curar isso. Então foi realmente a oportunidade que eu tive de descobrir que isso tudo estava dentro de mim, entende? E que a partir do momento que eu curasse isso, realmente olhar com carinho, realmente entender aquilo que estava me bloqueando,
aquilo que me fez levar escolhas que me colocaram no meio da maioria, entende? Por que eu estava no meio da maioria? Por que eu estava indo com a manada? Por que eu estava levando uma vida medíocre antes? Porque eu tinha medos não curados. Porque eu acreditava em coisas que eram pura ilusão. E quando a gente tem ilusão, o que o universo faz com a gente? Desilude. De uma forma geral, assim, o despertar, ele tem esse ponto em comum, sabe? Que é quando a gente realmente não tem mais como fugir das nossas dores, dos nossos traumas, que a vida realmente nos coloca num funil, assim, que a gente tem que viver isso, a gente tem que experienciar isso, e a gente tem que curar. Porque se a gente quer transcender, a gente tem que curar. Não tem como sair do ponto A para o ponto B sem passar pela cura, sabe? E essa cura muitas vezes é dolorida, sim. Ela pode ser pelo amor, sabe? Por isso que se fala tanto nisso hoje em dia, para que a gente consiga buscar o caminho do autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento naturalmente nos leva também a isso e à cura. Mas para a grande maioria vai ser pela dor, porque as pessoas ignoram. Mas chega um momento que não dá para ignorar mais, entende? E foi isso que aconteceu comigo. Foi para isso que eu fui levada, porque não tinha mais como eu ignorar isso. Nesses dias, por várias vezes, me veio o pensamento de desistir. Várias vezes eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha uma vida ótima lá no Brasil, eu tinha casa, comida, roupa lavada. E eu tô aqui passando por isso pra quê? E eu ficava me perguntando, eu ficava me sentindo assim, uma louca, sabe? Por várias vezes deu vontade de largar tudo, de vir embora, de juntar as minhas coisas e vir embora e sei lá o que eu ia fazer. Mas no fundo, assim, eu sempre soube que tinha algo de especial esperando por mim no final dessa crise, sabe? Nesse momento, assim, eu já estudava espiritualidade, então eu sabia que essa crise era necessária, sabe? Eu já sabia. Então eu resolvi encarar e viver esse momento. Eu sabia que isso ia me levar numa transformação e eu sabia que eu precisava encarar isso de frente se eu quisesse me transformar, se eu quisesse passar pelo despertar. Foi nesse momento que me deu vontade, assim, de compartilhar tudo isso que eu estava vivendo, tudo isso que eu estava aprendendo, tudo isso que eu estava experienciando, sabe? Quis me conectar com pessoas que também estavam passando por isso, e foi aí que eu criei o Despertale, para realmente me conectar com essas pessoas. E desde então tem sido uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu posso falar, inclusive, que por várias vezes foi o que me manteve de pé. Ter esse compromisso com vocês, criar conteúdo que ajude as pessoas a passar por isso também, e me conectar, e encontrar pessoas e saber que as pessoas gostam do que eu falo, e encontrar conforto também, me sentir acolhida nos momentos que eu falei que eu estava precisando de um tempo e vocês me falaram assim, não, tudo bem, Rafa, é assim mesmo. Então, assim, o Despertar para mim tem sido um grande presente. Hoje eu tenho muito mais clareza, assim, do que eu quero. Eu tenho muito mais clareza do que eu não quero, que é o primeiro passo, né? Principalmente quando a gente não sabe o que a gente quer. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve, com muito mais clareza de quem eu sou, clareza do meu potencial, clareza do que é o universo, clareza do que é ilusão, clareza de que mesmo que as coisas pareçam estar muito erradas, no final tá tudo muito certo, sabe? Isso é simplesmente estar conectado, gente, estar conectado com a nossa essência, estar conectado com quem a gente é, porque quem a gente é de verdade, e esse é o pote de ouro, assim, do caminho do autoconhecimento, é descobrir quem você é de verdade. A nossa essência, ela é pura luz, sabe? Ela é pura, assim, centelha divina, ela é muito especial, sabe? Então a gente precisa encontrar esse lugarzinho dentro da gente, pra gente conseguir se sentir em paz, porque fora a gente não vai encontrar, sabe? Porque a paz não tá fora, a paz não tá no que você faz, a paz não tá em nada disso. A paz tá na gente mesmo, tá dentro. E hoje eu acredito muito nisso, eu acredito muito que é possível a gente ser a gente mesmo. E que ser a gente mesmo significa criar um caminho único, um caminho que é só seu, um caminho que é só meu. Por que eu não estava me encaixando no caminho da maioria? Porque eu não sou a maioria. E ninguém é maioria, cada um é um só, entende? Então cada um vai criar o seu caminho. O que é sucesso pra mim não é sucesso pra você. O que é legal pra mim não é legal pra você. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não posso
querer viver uma vida que é de outra pessoa. E é isso que a grande maioria das pessoas vieram fazer até aqui, e por isso que tem tanta gente infeliz, porque tá todo mundo quebrando cabeça para se encaixar num quadradinho e que não sei nem quem é feliz assim, sabe? É uma coisa que criaram e até hoje a gente vai seguindo como carneirinhos, entende? Então é por isso que eu digo que o autoconhecimento mudou a minha vida. Hoje eu entendo que eu posso ser eu mesma e que eu não era o patinho feio, que eu só estava no lugar errado, sabe? Que eu era o cisne que estava no lugar errado. E que quando a gente encontra esse nosso caminho, tudo se torna tudo tem muito mais sentido. A gente tem motivo para acordar de manhã, a gente tem alegria de viver, a gente tem alegria de simplesmente estar aqui, ó, numa tarde fresquinha, sentada na grama, porque isso é maravilhoso, isso é o contato com a natureza, esse é o sentir que ficou tantas vezes abafado, porque a gente não foi ensinado a achar isso legal. Ai, que bobeira, para com isso, vai fazer alguma coisa interessante. Não é assim? É por isso que eu luto tanto pelo autoconhecimento. É por isso que eu estou na internet falando sobre autoconhecimento e ajudando as pessoas a se autoconhecerem, porque esse é o caminho. Esse é o caminho para fazer qualquer coisa que você queira fazer. Como que você vai saber qual caminho seguir se você não sabe quem você é primeiro? A partir do momento que você sabe quem você é, o resto é resto, o resto acontece, o resto é natural, flui, é o flow que tanta gente fala. Mas ele começa onde? No autoconhecimento. Foi o autoconhecimento que me tirou daquela vida medíocre. Não foi o meu propósito, não foi ter encontrado o que eu gosto de fazer, não foi um trabalho super legal que agora eu faço, não foi trabalhar em casa, não foi trabalhar, ganhando muito dinheiro, não foi mudar de país, não foi nada disso. Não foi fazer balé, não foi fazer artesanato, não foi nada disso. O que me tirou da vida medíocre que eu tinha lá em 2012 foi o autoconhecimento. Foi entender quem eu era, foi entender a minha essência e permitir ser a minha essência, porque aí é que tá. É um ato de ousadia muito grande, porque vai contra muita coisa que tá posta por aí, muita coisa que as pessoas acreditam como verdade e que é por ilusão. Mas a gente tem que ter essa coragem, porque só assim a gente vai ser feliz e só assim a gente vai inspirar mais pessoas a serem felizes também, encontrando a essência de cada um, entende? E se hoje eu continuo trabalhando na internet, é porque além de encontrar algo que eu tenha gostado de fazer, e que pra mim isso é muito especial, é muito importante gostar do que a gente faz, do que a gente trabalha, é realmente ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa, a se autoconhecerem para encontrar a vida que elas gostam, para entender qual que é a vida que elas gostam, sabe? É para isso que eu tô aqui hoje, para falar que não precisa ser chato, que não precisa ser difícil, que não precisa ser duro, que não precisa ser uma batalha por dia, que não precisa ser mais ou menos, não precisa ser mais ou menos, você pode ser tudo, entende? E essa é a minha luta hoje com o Despertalia. Essa é a minha causa, essa é o que me move, é essa mudança que eu quero propor. Tenho muito orgulho da minha história, de tudo que eu vivi. Sei que eu tenho muito ainda a aprender, a viver, a experienciar, porque no fim das contas a gente está aqui para isso, para experienciar essa vida humana. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver se identificado, me manda uma mensagem, me deixa saber. Me manda um direct lá no Instagram ou então comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você gostou, ativa as notificações para saber quando tiver vídeo novo, tá bom? Eu dei uma paradinha algumas semanas, mas a ideia é ter vídeo todo domingo e eu tô comprometida com isso, tá bom? Um beijo pra vocês, desculpa que ficou um pouquinho longo, tá gente? Mas é porque eu falo demais, mas enfim, faz parte. Um beijo e até mais.